Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Olá, meus amigos do programa Polícia Cidadã. Hoje nós estamos fazendo um programa especial, gravado em Curitiba, na Escola Superior de Polícia, e no lançamento do 4º livro da série Doutrina e Prática, A Visão do Delegado de Polícia. Esse livro, número 4, é Colaboração Premiada, do delegado Márcio Anselmo. E aqui nós estamos com a doutora, delegada de Polícia Federal, Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Cleiton? Como é que tá? Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você. Renata, você escreveu no livro 2, Temas Processuais Penais da Atualidade. E o teu tema foi bastante interessante, porque muitas pessoas, quando falam em interceptação, em dados telefônicos, em registro, todo mundo sempre usa a expressão grampo. Inclusive, no Brasil, nós tivemos até uma CPI, que foi a CPI dos grampos. Mas, na verdade, nem tudo é um pedido de interceptação. Às vezes é só registro. Explica isso pra gente um pouquinho. Na verdade, há uma tendência a se falar muito em grampo como se fosse a medida mais útil sempre, mais interessante no âmbito de uma investigação. Só que o que a gente vê no dia a dia policial é que, por muitas vezes, o que a gente precisa é só um dado registral. É só um dado cadastral em relação ao terminal telefônico. Então, se convencionou diferenciar entre uma interceptação de fluxo de dados, que é o grampo propriamente dito, né, acompanhamento de áudios, com relação a dados telefônicos, que são dados que já passaram, são dados cadastrais, registrais. Até por um desconhecimento geral, enfim, e também por uma resistência por parte das operadoras, houve uma confusão em relação ao que seria sigilo telefônico e interceptação telefônica. E é bastante importante a gente tentar pontuar bem isso, justamente pela utilidade que essa medida tem no dia a dia policial. O que se vem defendendo, que a gente tem tentado reforçar essa posição, é que há uma diferença com relação ao controle jurisdicional prévio que é exigido por uma interceptação e o controle jurisdicional que seria demandado em relação a dado telefônico. Então, uma jurisprudência até bastante recente do Supremo Tribunal Federal reconheceu justamente isso, que extrato de chamadas, por exemplo, que é um dado registral, é um dado que já passou, um dado que não, na verdade não fere a intimidade, né? Não é uma medida tão evasiva quanto uma interceptação, ele não exige uma autorização judicial. Então, nesse caso, a autoridade policial poderia requisitar diretamente isso, que é uma decorrência do poder requisitório que nós temos no dia a dia. Há pouco tempo atrás, quer dizer, já há algum tempo atrás, saiu na capa de uma revista semanal a foto do diretor da Polícia Federal, na época era o Dr. Paulo Lacerda, e uma frase o seguinte: imagina se esse homem tem o seu telefone arquivado, para mostrar como era o medo das pessoas de ter o seu telefone grampeado, mais uma vez, né? E pela sua explicação, isso não acontece. Muitas das investigações, você precisa apenas de um outro dado, né? A gente sabe muito bem que o regime de interceptação de áudio é extremamente rígido, né? Grampos não acontecem, tem uma né? lei para isso, né? E com relação aos dados telefônicos, né? Por exemplo, extratos de chamadas originadas, Herb, próprios dados de Herb, né? Por qual Herb que aquele celular usou, um terminal usou, esses dados, é muito interessante ter falado na questão de intimidade, porque obviamente que há um grau de diminuição da tua intimidade quando tu exige o extrato de chamada. Muito menor do que o que é a violação que ocorre no caso de uma interceptação. Mas a gente tem que ser técnico, né? As cláusulas de reserva de jurisdição, elas são específicas, elas estão previstas em Constituição. O que a Constituição exige para que medidas que a Constituição exige que haja uma prévia autorização judicial são poucas. A gente não pode inventar. O que tem ocorrido é que tem inventado. Então, ela é bem clara ao dizer que a autorização judicial ela é exigida para fluxo de comunicação.
a comunicação em tempo real. Com relação ao que já passou, não há exigência. E por mais que haja, talvez, uma violação à intimidade, fato é que vai ser uma requisição emanada de uma autoridade policial, no bojo de uma investigação. Então, não é uma requisição sem nenhum fundamento, ela sempre vai estar fundamentada, ela sempre vai estar ligada a uma investigação. E, obviamente, que isso dá uma proteção maior e como já foi dito, ela tem muita utilidade numa investigação, né? Com certeza. Doutora, obrigado por estar aqui conosco, falando, debatendo um pouquinho desse tema, que é um tema que muita gente não tem o domínio, não tem a real noção do que seja e, às vezes, chega pergunta para a gente sobre grampo telefone. Obrigado por ter tirado algumas dúvidas para a gente. Obrigado, Cleiton. Eu que agradeço. Deixa a oportunidade para falar as últimas palavras para os nossos ouvintes. É só realmente agradecer aqui o espaço e esses assuntos são de extrema importância no nosso dia a dia. É importante a gente ter esses posicionamentos bem formados, porque o que a gente vê no dia a dia, às vezes, são entendimentos incorretos e que nós, como autoridades policiais, temos que realmente mostrar o que é um entendimento juridicamente correto, né? Obrigado, doutora. Obrigada. Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz.